TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Claro. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Mesmo nesse tempo de pandemia, a direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo a sua estrutura para que possamos levar até você, telespectador, um programa de saúde ao vivo, onde você pode participar conosco. Programa de saúde gravado é no sábado. Sábado não tem como você participar. Então participe conosco hoje, terça-feira, e aqui pela TV Candidez. Esta que é a terceira terça-feira de julho, é a terceira terça-feira do segundo semestre de 2020. E todos esperando para que passe bem e que chegue logo a vacina contra a Covid-19. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora os meus entrevistados dessa noite. Com muito prazer, eu recebo dois médicos cirurgiões vasculares aqui da Divinópolis. Dr. Carlo Rachid Delarante e Dr. Marco Aurélio Thanos de Lacerda. Hoje nós vamos falar sobre os tratamentos endovasculares de aneurisma e também sobre outras doenças arteriais. Muito boa noite, Dr. Carlo Rachid Delarante. Prazer recebê-lo aqui no programa Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Amostra Grátis da TV Candidez. Para a gente é um prazer poder compartilhar algumas informações e discutir sobre esse tema. Boa noite, cirurgião vascular Marco Aurélio Thanos de Lacerda. Prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Samuel do Vale. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui no programa Amostra Grátis da TV Candidez para tentar levar para os telespectadores alguma informação básica sobre a nossa especialidade. Muito bem. Vamos falar então sobre o que é o tratamento. Primeiro agradecendo aqui em nome da direção da TV Candidez, porque me parece que é a primeira vez que vocês falam sobre o assunto, né, numa entrevista, assim, dessa novidade que é o tratamento endovascular de aneurisma. O que é esse tratamento, doutor Carlos, para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje? Bem, na verdade, os tratamentos endovasculares são tratamentos mais avançados que a gente tem hoje para a rede tanto arterial quanto venosa da nossa especialidade vascular. Antigamente, quando a gente tinha que fazer uma abordagem no vaso, seja ele arterial ou venoso, era necessário a gente fazer um corte na pele, uma dissecção de músculos, uma dissecção de todas as estruturas para chegar então até o vaso e poder abordá-lo. Hoje, a gente consegue, através dos tratamentos endovasculares, poder fazer isso com muito menos comorbidade, com muito menos invasão e com os resultados tão bons ou melhores do que os resultados que nós tínhamos antigamente, e tendo assim também um pós-operatório muito mais tranquilo, com menos complicações. E, doutor Marco Aurélio, qual é o ganho, na sua opinião? A gente tem muito, quando fala em ganho, a gente lembra logo do paciente, mas o profissional médico também ele tem um ganho também, um tempo menor, talvez, penso eu, dentro da sala desse procedimento, dentro da sala de cirurgia. É um ganho para ambas as partes, na sua opinião? Sim, Samuel. Veja, a importância desse novo tratamento endovascular é que tanto ganha o médico quanto ganha o paciente. O paciente, quando era submetido a cirurgias convencionais, que teria que abrir a barriga para fazer reparos, cirurgias abertas, o índice de óbito era para cima de 20%. Você vê que hoje o índice de óbito, num serviço bem treinado para esse tratamento endovascular, é na ordem de 2%, 3%. Então, o índice de mortalidade caiu assustadoramente com esse novo procedimento endovascular, que é feito através de cateterismo, através de punções de artéria, não tem corte. Então, é muito menos agressivo para o paciente e ele vai embora do hospital muito mais rápido e a recuperação é extremamente mais rápida também.
Muito bem, eu gosto de lembrar sempre que nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Você pode mandar a sua pergunta, o nosso WhatsApp está na tela, que é o 3222-5052. Nós estamos recebendo hoje 2 profissionais médicos, a gente está aqui mantendo esse distanciamento. Os 2 médicos estão aparentemente perto porque eles trabalham juntos, né? Eles convivem juntos no seu dia a dia de trabalho no hospital, principalmente numa sala de cirurgia. Você pode mandar a sua pergunta para o 3222-5052. O programa é ao vivo e ao vivo você participa conosco. Nós vamos mostrar aqui agora uma imagem, eu vou pedir ao Túlio que coloque para a gente, e um dos médicos comenta para a gente que imagem é essa, e nós vamos daqui a pouquinho exibir um vídeo. Ótimo. O que a gente consegue identificar nessa imagem é o que é a definição de um aneurisma. A gente consegue observar na parte esquerda a aorta, que é a principal artéria do nosso organismo, do corpo. Ela sai do coração e ela é responsável pela perfusão de todo o corpo. A imagem ao lado, mais dilatado, isso que é o aneurisma. Então, a definição de aneurisma é uma dilatação de um vaso, geralmente 1,5 vezes maior do que o vaso adjacente. Essa dilatação, a tendência dessa dilatação é se tornar cada vez maior, e a grande complicação dela é a ruptura. E a ruptura, muitas vezes, é considerada uma alta mortalidade. Já na foto esquerda, é um paciente que foi submetido ao tratamento endovascular, e o que a gente vê em branco é o que a gente chama de uma endoprótese. A gente introduz através da técnica endovascular essa endoprótese e ela sela, ela fecha o início desse aneurisma. Então, o que a gente chama de saco aneurismático, que é essa parte vermelha que está fora do branco da endoprótese, ele não continua crescendo. Ele estabiliza e, nesse caso, a gente estabiliza as complicações que o paciente poderia vir a ter. Nós vamos exibir agora um vídeo antes da outra imagem, tá correto? Perfeito. Então vou pedir aí a nossa equipe, porque nós estamos ao vivo, é um vídeo, e eu vou pedir tanto ao médico Carlos quanto ao Marco Aurélio que explique pra gente esse vídeo, por gentileza. O que a gente está tentando mostrar é qual a anatomia do corpo que está a aorta e o aparecimento do aneurisma, que é aquela dilatação que o Dr. Carlos falou. Então, essa dilatação ela é extremamente perigosa porque determinado volume dessa dilatação pode fazer com que esse vaso exploda. E em caso de explosão, o índice de mortalidade é acentuadamente alto. Então, por isso que é importante o reparo disso precocemente. A medicina é tão sábia que ela conseguiu desenvolver essa técnica, que é uma técnica fantástica, que consegue liberar uma endoprótese por via endovascular, apenas com punções, dentro desse saco aneurismático, isolar isso dessa artéria, provocando ali uma nova passagem de sangue e excluindo o aneurisma, impedindo que ele volte a continuar a crescer e impedindo que ele venha a romper. É um tratamento fantástico, muito avançado. Isso a gente faz aqui em Divinópolis. Então, Divinópolis consegue fazer tratamento de ponta, que é feito nos grandes centros do mundo, aqui em Divinópolis. E nós estamos habilitados para fazer esse tipo de tratamento. Há muito tempo que a gente já faz isso, não é de hoje. Então, é um tratamento maravilhoso, fantástico, com grau de mortalidade muito baixa para essas pessoas que já têm outros problemas mais sérios de saúde. Essa prótese que você acabou de mencionar, ela vai ficar dentro do corpo da pessoa. Né? A pessoa vai conviver normalmente com ela ali, sem nenhum problema, e ela vai funcionar como se fosse uma veia, eu posso colocar assim? Ou estou perguntando de maneira completamente leiga? Ali está mostrando que o sangue está passando e dividindo ali nas bifurcações para ir para uma perna e para outra perna. Isso foi feito para ficar eternamente. Tá? Claro que nem sempre funciona dessa forma. A gente tem que estar sempre vigiando essa prótese, depois que a coloca, para ver se ela não vem a dar problema. Mas hoje, esses aparelhos, esses instrumentos que a gente usa, esses endopróteses, já são de muita alta tecnologia. Essas de última geração são excelentes, com excelentes resultados a longo prazo. Muito bem, e para encerrar esse primeiro bloco, eu vou pedir aí a nossa equipe que coloque para a gente, por gentileza, mais uma imagem para a gente fechar, porque nós temos uma primeira imagem, o vídeo, e essa imagem que eu vou pedir um dos médicos que explique para a gente, por gentileza. Perfeito. Aqui, até complementando a resposta do Dr. Marco Aurélio,
que foi muito bem elucidada, a gente consegue ver à esquerda o aneurisma, que é essa dilatação, e o objetivo da endoprótese realmente é excluir esse saco, não permitir que o sangue passe através dele. Então a gente tem na esquerda um aneurisma não tratado e à direita a foto do paciente que nós tratamos no mês passado. E é importante ver como é que essa dilatação ela sumiu, ela é excluída, ou seja, não passa mais sangue por esse saco aneurismático, ele não dilata mais e está resolvido esse problema do aneurisma. Nós podemos dizer que Divinópolis hoje possui o que há de mais moderno com relação a esse tratamento? Ou há tempos atrás a pessoa, por exemplo, tinha que ir para Belo Horizonte ou outros centros? Pertinente. Isso é muito interessante a gente ressaltar que alguns anos atrás, uns 7 a 10 anos atrás, existia uma ideia que vamos no grande centro, vamos a Belo Horizonte tratar. E isso acontecia realmente, só que junto com esse tratamento no grande centro, onde tinha tecnologia, tinha também todas as outras complicações, o deslocamento, a dificuldade de acessar o hospital ou o médico que realizou o procedimento. Então hoje, quando a gente consegue realizar esses tratamentos de ponta, da mesma excelência que a gente consegue, como em Belo Horizonte, São Paulo ou outros centros internacionais, a gente traz para o paciente esse conforto de ter o médico próximo, de ter o centro de tratamento próximo, de não precisar deslocar grandes distâncias, de ficar mais confortável, tanto o tratamento antes quanto o acompanhamento depois do pós-operatório. Olha aqui, ainda nesse primeiro bloco, eu já recebi aqui 3 perguntas de pessoas. Programa Eu ao Vivo, pessoal, você pode mandar a pergunta para o 3222-5052. Tem muita gente preocupada aqui, por exemplo, a Tamires, do bairro São José, a Lúcia de Nova Serrana e uma pessoa que não quis se identificar. Elas pedem para vocês orientarem o que causa o aneurisma da aorta. Tem alguma causa específica? Carlos e Marco Aurélio. Sim. O aneurisma, ele aparece devido a um enfraquecimento da parede daquele vaso sanguíneo, que é uma artéria. Então, a partir do enfraquecimento dele é que ele vai dilatando. E esse enfraquecimento é causado por uma doença que é muito comum, que é a aterosclerose. A aterosclerose é uma doença das gorduras do sangue, dos colesteróis ruins, que ele vai depositando na parede da artéria, da aorta, ele vai levando ao enfraquecimento, e esse enfraquecimento vai causando a dilatação dessa artéria. E o enfraquecimento é tão importante que vai crescendo, até um ponto que há ruptura. O pessoal, eu já tive prestando atenção que houve pergunta em relação ao tamanho do tratamento do aneurisma que tem que tratar. Veja, o aneurisma, trabalhos mostraram que até 5,3 centímetros de diâmetro, ele é difícil de romper. Mas a partir desse diâmetro, e hoje o ponto é 5,3, tá? A partir desse diâmetro, esse aneurisma tem uma facilidade cada vez maior de explodir. Então, a gente, quando tem um aneurisma menor que 5,3, a gente espera. Se ele chegar a 5,3, a 5,5, a gente indica o tratamento desse aneurisma. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, é o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Elion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Elion, você vai gostar. Elion, o seu novo laboratório. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar, também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br.
Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100.000 sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. A gente cresceu ouvindo suas histórias. Vimos quando você se modernizou. Aprendemos com você o melhor jeito de nos divertirmos. Você mudou de visual e agora os cabelos exibem a experiência. Sabemos suas músicas preferidas de cor. E queremos continuar com você. Queremos que você veja os seus netos. Queremos sentir o seu carinho e sua atenção. Por isso, pedimos com todo o amor do mundo. Fique em casa, porque uma hora tudo isso vai passar. E queremos estar juntos de novo, com você. Fique em casa. Uma iniciativa Hospital São Judas Tadeu. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Elion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Elion, você vai gostar. Elion, o seu novo laboratório. Muito bem, de volta ao vivo, nesta terça-feira, agora há pouco, rodou aí o institucional da O2 Hiperbárica conosco a partir de hoje e na próxima terça-feira nós vamos ter o prazer de receber aqui no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde a presença do ortopedista Wendel Parreira. E a nossa equipe coloca a chamada pra gente. E na terça-feira, dia 28 de julho, vai ser a última terça-feira do mês, eu vou ter o prazer de receber ao vivo no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde a presença do Dr. Wendel Parreira, ele que faz parte da equipe da O2 Hiperbárica, Centro de Tratamento Integral de Feridas. Estou ao lado dele. Dr. Wendel, programa Amostra Grátis, boa noite. O que o telespectador da TV Candidez pode esperar dessa sua entrevista? Boa noite, Samuel Rovalho. Boa noite, telespectadores do programa Amostra Grátis. Nesse programa vamos estar explicando as novas terapias aqui na nossa região para tratamento integral das feridas, seja com as coberturas especiais, seja com a abordagem da oxigenoterapia hiperbárica, que é um tratamento inovador na nossa região, trazido pela O2 Hiperbárica. Esse tratamento nós já podemos afirmar que ele já é considerado de sucesso, doutor Wendel? Sim, é um tratamento que já é, inclusive, autorizado pela ANS, pelos planos de saúde, e já é utilizado há muitos anos, inclusive nos Estados Unidos, com excelência no tratamento. Então, portanto, no dia 28 de julho, é a última terça-feira do mês, você vai poder acompanhar essa entrevista ao vivo, aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Muito bem, aí, portanto, o Wendel Parreiras, que vai estar conosco na próxima terça-feira. Nós estamos recebendo hoje, nesta terça-feira, 21 de julho, ao vivo aqui na TV Candidez, a presença dos cirurgiões vasculares Carlo Rachid Delarete e Marco Aurélio Thanos de Lacerda. Nós estamos falando sobre os tratamentos endovasculares de aneurisma e sobre outras doenças arteriais. Aliás, são muitas as doenças relacionadas à cirurgia vascular, ligada também à angiologia. E é claro que não dá para falar tudo nesse programa. Nós vamos ter aqui uma outra data também para falar de outros assuntos. Neste segundo bloco, Dr. Carlo e Dr. Marco Aurélio, é um horário que a gente sempre fala aqui, apresentando aqui para o público. Como é que é a história de vida do médico Carlo Rachid Delarete? Como é que foi a sua busca pela medicina? Você é de Divinópolis? Sim, eu sou de Divinópolis. Eu sou de uma família de 4 filhos e ninguém na família era médico, mas no ano que eu nasci, com 2 meses, meu pai foi submetido à primeira cirurgia
coronariana em São Paulo. E eu cresci com a minha mãe falando do médico do meu pai. Eu lembro que o mundo podia acabar, mas se o médico do meu pai em São Paulo, o famoso Dr. Januário, aqui da próxima, se estivesse perto, tudo estava tranquilo. E eu cresci com essa ideia e isso fez eu me apaixonar pela medicina. Então, o doutor Januário, que você nem o conhecia porque você era uma criança, Sim. teve uma influência na sua vida e na sua caminhada. Perfeito, extremamente. E aí depois, quando eu fui fazer segundo grau em Belo Horizonte, me formei na Faculdade de Ciências Médicas, fiz a minha residência de cirurgia geral e de cirurgia vascular na Santa Casa, em Belo Horizonte. Ao terminar, eu fui convidado para permanecer no serviço da Santa Casa. E em 2011 eu tive a honra, o Dr. Marco Aurélio me ligou, perguntou se eu não queria compor a equipe dele aqui em Divinópolis. Desde então eu venho arduamente tentando acompanhá-lo na capacidade técnica e no conhecimento que ele tem e ensina para ele. Quando você fala Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, eu fico muito orgulhoso porque foi lá que eu nasci. Já há bastante tempo atrás, sou de Belo Horizonte, né? E todo mundo fala da Santa Casa, então eu sempre logo remeto ali atrás do Parque Municipal. E você é de qual região aqui de Divinópolis? Onde é que você cresceu? Você tem alguma referência assim, de bairro, de Eu local? morei no centro, eu morava ali antigamente perto do CB, do supermercado da Casa da Banha, eu morava na Paraíba, depois eu me mudei para o Bom Pastor com 15 anos. Com 15 anos eu perdi meu pai, ele mexeu com uma empresa, uma siderurgia, uma fundição, que até hoje existe aqui em Divinópolis. A minha mãe assumiu junto com os meus irmãos e eu fui a ovelha desgarrada que foi para a área da medicina. Todo mundo mexendo e eu fui para outra área. Está quanto tempo já como médico? Eu me formei em 2005. Que bacana. E a história de vida do Dr. Marco Aurélio Thanos de Lacerda, como é que foi a sua caminhada e por que a medicina? Bom, eu nasci em um lugar um pouquinho mais longe, eu nasci em Curvelo, no centro de Minas. Até que não é muito longe também não, daqui perto, aqui, assim, né? Não é muito longe. Passando aqui por Pompéu. Né? As estradas estão meio ruins. Não está nada agradável. Mas nasci lá e logo, infante, eu fui para Gouveia. Meu pai trabalhava em banco, foi transferido para Gouveia, que é uma cidade perto de Diamantina. Uma cidade maravilhosa, onde eu fui criado, onde eu tenho muitos amigos. Era uma cidade muito boa de viver, a gente conhecia todo mundo, as portas das casas eram abertas, as janelas, ninguém tinha medo de nada. Hoje mudou bastante. Mas de lá, não sei, deu um clique na minha cabeça, eu queria fazer medicina, porque eu achava bonito tentar salvar vidas. Achava aquilo bastante interessante. E, apesar de eu morar numa cidade muito pequena, na minha época lá tinha 3 mil habitantes a cidade, eu achei que deveria buscar esse sonho. E lutei, consegui, me formei na Faculdade de Medicina da UFMG, fiz residência antes do Dr. Carlos Rachid na Santa Casa, de vascular, e fui morar primeiro em Sete Lagoas, quando eu formei, porque eu tinha parentes lá, mas logo depois meu pai e minha mãe mudaram para Divinópolis, eles são daqui, meu pai é daqui, minha mãe não, a minha era de Curvelo. Aí eu acabei vindo para cá, influenciado por ele, por um irmão meu também, que depois fez medicina e já estava aqui. E isso aí. Então, muito prazer fazendo medicina. E há quanto tempo já como médico? Há 35 anos. Que bacana, que legal. Sempre atuando em Divinópolis também, como médico, nesses últimos anos? Eu estou aqui, tem 23, 24 anos. Que legal. Nesse segundo bloco, nós vamos mostrar um outro vídeo e eu vou pedir a vocês que comente para a gente e para que o telespectador que nos acompanha o programa Amostra Grátis da Saúde dessa terça-feira possa entender. A nossa equipe vai colocar ao vivo, por gentileza. Pode ir, Rachid. Bom, e aí vocês podem explicar para a gente que vídeo é esse para que o telespectador entenda sobre esse tratamento endovascular de aneurisma. Ótimo. Na verdade, este vídeo um vídeo que até é muito importante, é uma pergunta que a gente escuta muito no consultório, a respeito da trombose, a temida trombose venosa e os seus tratamentos. Então, o tratamento endovascular também é possível, é factível de ser realizado para os quadros de trombose venosa profunda. Que é esse caso agora do vídeo, Perfeito. Correto? Esse é um vídeo de um procedimento através de um device, de um equipamento que a gente chama de Rotarex, que ele adentra o trombo, ou seja, o trombo é um sangue coagulado dentro do vaso. Então ele entra dentro desse trombo e através de um movimento de rotação,
ele promove o que a gente chama de lise, ele quebra esse trombo, desfazendo esse entupimento da trombose e recanalizando o vaso para que a trombose seja então tratada. Então hoje existem, inclusive para as tromboses venosas, nos casos mais específicos, a gente consegue tratar através de intervenção endovascular com excelentes resultados e recuperação também para o paciente. Essa é uma possibilidade que a gente vê e esse vídeo demonstra muito bem como é que a gente desfaz esse tombo, a gente desentope essa veia, recanaliza e todo aquele processo que estava associado à trombose, a repercussão de edema, o empastamento, a dificuldade do retorno venoso, isso tudo é normalizado uma vez que a gente reabsorve esse coágulo e diminui esse trombo. A Cleide está fazendo aqui uma pergunta sobre a questão da trombose venosa, se ela apresenta algum sintoma. Justamente, nesse caso aí, a gente trouxe para ilustrar esse aparelho, que ele é chamado de Rotarex, é um aparelho que vai ali aspirar, quebrar e aspirar aquele conteúdo que está obstruindo a passagem de sangue. Aquele conteúdo é coágulo, são sangues que coagularam ali e obstrui a passagem de sangue. Aí aquele aparelho vai lá para aspirar aquele coágulo e liberar o fluxo ali. Tá? Aquele exemplo que foi colocado ali era uma artéria. Então, esse aparelho pode ser usado tanto em artéria quanto em veia. É aonde o pessoal pergunta. Até pouco tempo, alguns 10 anos, talvez alguma coisa mais que isso, não era muito possível tratar trombose venosa quando oclui o vaso sanguíneo. Hoje não, hoje a gente tem esse tipo de aparelho e a gente consegue fazer o sangue voltar a circular na veia trombosada. O sintoma de veia trombosada, da trombose, além de dor, inchação na perna, depende muito do segmento que obstruiu. Obstruiu na perna, obstruiu na coxa, obstruiu aqui na pelve. Quanto mais alta a obstrução, mais sintomático é a pessoa, mais grave é o processo. Então, quando tem trombose na perna, geralmente é dor, inchação na perna, dificuldade para caminhar. A Cleide está perguntando aqui sobre a questão se pode existir algum tratamento ou tem que ser feito logo esse procedimento cirúrgico. Obrigado pela sua pergunta e os médicos respondem para a gente. No caso da trombose venosa, existe uma janela de tratamento que é mais interessante, as respostas entre 14 e 21 dias. Existem alguns estudos e alguns trabalhos que demonstram resultados até com 3, 4 meses, mas ainda assim a gente sabe que quanto mais precoce for essa intervenção, melhor é o resultado. Também nos casos onde a gente tem uma intervenção crônica, onde o paciente já teve uma trombose e essa trombose não foi recanalizada em momento oportuno, existem outras possibilidades de tratamento. A gente pode colocar um stent, a gente pode fazer um tratamento endovascular e tentar permitir uma viabilidade de novo desse vaso e a diminuir os sintomas que ela talvez venha a ter. Nesse caso do vídeo, Dr. Marco Aurélio, que nós vimos agora há pouco também, que é minimamente invasível, né, aparentemente, o paciente ele precisa de ficar muito tempo internado no hospital, ele ganha alta no dia seguinte. Normalmente, como é o procedimento quando se trata da trombose venosa com esse procedimento? Respondendo, de uma maneira geral, Samuel, o tratamento endovascular, por ser minimamente invasivo, através de punção, a gente trabalha ali com catéter, com fio-guia, com balão, com stent, a gente provoca muito menos agressão ao corpo da pessoa, possibilitando que ele muito precocemente pode sair do hospital. Mais frequentemente, a gente consegue fazer um tratamento num dia, se for um caso mais complexo, vai para o CTI, um dia de CTI, no outro dia de apartamento, de enfermaria, já pode ir embora. A maioria já sai da hemodinâmica, já vai para o apartamento, para o quarto dele, e no dia seguinte já vai embora para casa. Então, é muito menos tempo de hospital, muito menos sofrimento com esse método fantástico que é o tratamento endovascular das doenças das artérias e das veias. Olha aqui, uma pergunta aqui interessante, a Joyce do bairro Santa Clara. Joyce, obrigado pela sua pergunta. Onde é feito esses procedimentos, todos esses procedimentos, o tratamento endovascular para aneurisma, nesse caso da trombose venosa e outros, onde é feito por vocês? Vocês operam juntos, evidentemente, né? Correto? É uma equipe. Isso. Esses tratamentos nós realizamos na Cardiomix,
que é o serviço de hemodinâmica dentro do Hospital Santa Lúcia. Que fica no 8º andar. Isso, que fica no 8º andar. A Cardiomix é uma parceira nossa já de longa data e a gente tem uma liberdade muito grande com o Dr. Gustavo Lobato e com o pessoal lá, para poder tratar todos, a maioria, 95% dos casos a gente realiza lá. Algumas vezes a gente atende também no São Judas, a gente participa no São Judas em alguns procedimentos desses. Bacana, deixa eu registrar aqui o Hélio, o antigo Hélio aí da antiga Telemig, está mandando aqui parabéns. Ô Samuel, parabéns pelo programa de hoje, hein? Programa fantástico. Eu tenho uma filha médica formada lá na UFMG, fez residência em pediatria na Santa Casa de Belo Horizonte. Estou acompanhando o programa. Ô Hélio, um grande abraço para você, está parabenizando aqui pelo tema de hoje. A Erenice e o Edmilson, gostaria de parabenizar o programa Nossa Grátis pelo tema de hoje. Perguntar ao doutor Marco Aurélio e ao doutor Carlo, qual que é a porcentagem de sobrevivência para um paciente com aneurisma de aorta? A pessoa não pergunta se é com ou sem a cirurgia, né? Está perguntando no geral. Pois é. Aí depende muito. A sobrevida de um paciente com aneurisma de aorta vai depender do crescimento desse aneurisma. Necessariamente uma pessoa que tem um aneurisma, ele não vai evoluir para crescimento rápido e rompimento. Isso pode demorar ou a crescer tão lentamente que ele venha a falecer de uma outra doença. E tratado, aí sim, a sobrevida dele aumenta muito. Por quê? E por que a gente trata? Porque se esse aneurisma está crescendo, ele significa que ele vai continuar a crescer. Uma hora ele vai ficar grande e romper. Então aí a gente trata. Mas o aneurisma que vai lento, 4 centímetros, demora, às vezes nem chega no diâmetro de tratamento, isso é possível. A pessoa tem uma sobrevida muito boa com isso. Maria das Graças, para a gente encerrar esse bloco agora, a Maria das Graças do bairro Planalto. Posso ter um problema na aorta e não ter nenhum tipo de sintoma? Perfeito. O aneurisma, nesse caso o aneurisma, a gente tem outras doenças da aorta, mas o aneurisma, na grande maioria das vezes, é uma patologia silenciosa. Ele algumas vezes permite alguma dor na região lombar, algum outro desconforto, mas na grande maioria das vezes é uma doença silenciosa que não tem sintomas. Muitas vezes é diagnosticada através de um exame normal de ultrassom abdominal e do mesmo jeito que ela é silenciosa, quando ocorre o rompimento é uma patologia extremamente letal. A gente sabe que pacientes que têm um crescimento de aneurisma ou uma alteração e que esse aneurisma chega a romper, 50% destes pacientes morrem antes de chegar ao hospital. E dos pacientes que chegam ao hospital, uma média de 50% vão ter complicações que não conseguem depois desenvolver. Muito bem, nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje, ao vivo, aqui na TV Candidez. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Elion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Elion, você vai gostar. Elion, o seu novo laboratório. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar. Também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. A gente cresceu ouvindo suas histórias. Vimos quando você se modernizou. Aprendemos com você
o melhor jeito de nos divertirmos. Você mudou de visual e agora os cabelos exibem a experiência. Sabemos suas músicas preferidas de cor. E queremos continuar com você. Queremos que você veja os seus netos. Queremos sentir o seu carinho e sua atenção. Por isso, pedimos com todo o amor do mundo. Fique em casa, porque uma hora tudo isso vai passar. E queremos estar juntos de novo, com você. Fique em casa. Uma iniciativa Hospital São Judas Tadeu. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Elion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Elion, você vai gostar. Elion, o seu novo laboratório. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Eu lembro que na quarta-feira é dia do culto online, a live da pastora Divina, que está fazendo um grande sucesso e a repercussão é grande, e a nossa equipe coloca a chamada para a gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, vocês aí do programa Amostra Grátis da TV Candidez. Eu estou aqui é a pastora Divina. Eu estou aqui para convidar vocês para estarem conosco no culto online. Vai ali no meu perfil Divina do Vale no Facebook, né? E eu estarei ali no culto online, orando por todos, abençoando e trazendo a você uma palavra de fé, uma palavra de otimismo que com certeza mudará a história da sua vida. Te aguardo toda quarta-feira. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, a TV Candidez mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você uma programação ao vivo na terça-feira e sábado, você já sabe, é dia de programa de saúde gravado. Não tem como você participar. A partir de 1 da tarde aqui pela TV Candidez. Eu explicava aqui no intervalo para os médicos Carlos e Marco Aurélio que sábado não tem como participar porque é um programa reprisado. Boa noite. Rins, fígados e pâncreas policístico corre o risco de ter aneurisma? Seria um bom momento também para falar de algumas comorbidades, né? Que pode também ocorrer. Alguém quer comentar sobre isso? Não, não há uma relação em problema do rim policístico e problema hepático com aneurisma. Aneurisma é uma doença, o rim policístico é outra doença, são diferentes patologias, não tem relação. O Hugo Parenza, do Cidil, está mandando um abraço para os dois médicos, especialmente para o Marco Aurélio. Está dizendo aqui que bom programa, hein, Samuel? Parabéns por esse tema de hoje. Está mandando um abraço para você, Marco Agradeço Aurélio. muito amigo meu, o Hugo. Um abraço, Hugo Parenza. Está com uma foto aqui no perfil dele, lá no Coliseu, em Roma. Que legal, que bacana. Nesse bloco, nós temos também outro vídeo e temos algumas imagens. Nós vamos ao vídeo primeiro, correto? Sim. Vou pedir aí a nossa equipe, porque programa ao vivo é dessa forma, né? A gente quase que acerta praticamente 100% aqui, porque é ao vivo. A nossa equipe coloca o vídeo pra gente e os médicos comentam. Isso aí é o que eu mais adoro, é tratar essas artérias de membros. Nesse caso aí, vocês viram que tinha ali uma obstrução da artéria, a gente colocou um balão para dilatar aquela obstrução. Esse balão dilatou, depois a gente vai colocar um stent para manter essa artéria dilatada. E o stent aí está sendo liberado aí, olha, vai sendo liberado, é uma estrutura aramada de altíssima tecnologia, isso é material da NASA, desenvolvido pela NASA, que é o nitinol, e isso é fantástico. E aí ele mostra o resultado final, vocês viram, repararam que antes tinha uma obstrução e agora o sangue está passando normal ali. A gente tem umas imagens
para poder mostrar bem. Aí eu posso parar um pouquinho e mostrar. Está vendo ali? Existe uma obstrução, uma falha de enchimento daquele tubo num determinado segmento. Aqueles outros vasos tentam fazer o sangue voltar lá para baixo, mas como eles são finos, eles não suprem bem aquele vaso distal mais embaixo de sangue suficiente. É por isso que as pessoas sentem dor. E a outra imagem ali é quando a gente conseguiu passar aquela oclusão e está colocando um balão para dilatar aquela oclusão. Esse aí é o balão dilatando, ele vai formando ampulhetas. A outra imagem é ele já dilatado e a imagem final, quando a gente faz a gente fez uma arteriografia aí, mostrou que está muito irregular ainda, então vai ser necessário colocar ali um stent para manter. Esse é o stent colocado e a imagem depois de já tratado, fica isso, o sangue passando ali normalmente. Isso é fantástico, isso é altíssima tecnologia, é feito em Divinópolis há muito tempo e salva membros dessas pessoas acometidos por essa doença bastante mutilante que é a aterosclerose. Com relação ao tabaco, eu respondi que agora uma pessoa que o pai dela fumou durante muito tempo, teve problemas com relação à glicose alta e outras doenças. Ela pergunta, a questão do tabaco também pode ter uma influência em outras comorbidades? Sim, perfeito. Se a gente for pensar, por exemplo, de aneurisma, a gente sabe que a maioria dos aneurismas se manifestam acima dos 50 anos de idade, principalmente acima dos 60, é 2 vezes mais comum nos homens, e as principais causas, as comorbidades associadas é colesterol alto, mas principalmente pressão alta e o tabagismo, como as principais influências. Assim como esse vídeo que o Dr. Marco Aurélio acabou de mostrar, de uma oclusão arterial, o entupimento de uma artéria na perna, que não possibilita a chegada de sangue, e aí o paciente começa a ter dor para andar, e numa última evolução chega a evoluir para amputação, a principal causa que leva o paciente a essa complicação também é o tabagismo. Então o tabagismo hoje é uma causa, está associado na maioria das causas vasculares que a gente trata hoje, principalmente arterial, o tabagismo tem relação. A Lorena de Nova Serrana, a ruptura da aorta pode levar a pessoa à morte em quanto tempo se não for socorrida de maneira correta? Quem que responde para a gente? Geralmente, o que existe, não existe esse tempo pré-determinado, né? Mas claro, o quanto antes. O rompimento do aneurisma depende muito do tamanho do aneurisma. Existe aneurisma que tem um rompimento, o sangue consegue estabilizar e não deixar evoluir, mas pode haver um segundo rompimento. Então, existem várias facetas para essa doença. A gente vê pessoas com aneurismas gigantes que não têm sintoma. O grande problema do aneurisma é que quando ele está sintoma, aí ele já está complicado. O ideal é que se perceba antes. E se a pessoa tem um aneurisma que rompe, a chance de evoluir para o óbito é 50%. Isso aí, na verdade, é uma estatística, né, feita ao redor do mundo, e esse número é um número assim, padrão. Não necessariamente vai acontecer isso com uma pessoa que tem, mas é para ter uma ideia de quão tão grave é essa doença. Com relação à questão da internação, a Lúcia está perguntando aqui, pode ficar mais de uma noite, por exemplo, no hospital, depois da cirurgia, para tratar o aneurisma? Geralmente, como o aneurisma é um tratamento mais complexo, mesmo como endovascular, a gente tem um dia de interna. O paciente interna para operar na manhã, após a cirurgia, que em média demora 3 horas, 2 horas e meia, antigamente demorava 8 a 10 horas. No final dessa cirurgia, ele vai para o CTI, em um dia de observação, e depois ele pode receber alta para casa. Então, em média de 48 horas, ele já consegue ter a alta hospitalar. Bom, para fazer uma cirurgia como essa, né, para dirigir, coordenar uma cirurgia como essa, não basta apenas, então, somente, imagino eu, ser médico cirurgião vascular. Isso aí é uma especialidade, né, além da graduação. Como é que foi essa busca? Como é que foi essa busca por essa qualificação para esse procedimento, desse tratamentos endovasculares de aneurisma? Olha, a cirurgia vascular é um segmento da cirurgia geral. À medida que as doenças vão sendo mais entendidas
e vão aparecendo várias formas de tratamento, cria-se uma outra especialidade dentro de uma especialidade. Então, a cirurgia vascular é uma especialidade dentro da cirurgia geral. Então, a gente fez cirurgia geral para depois fazer cirurgia vascular. Normalmente são 2 anos, 3 anos de residência a mais depois da especialização em cirurgia geral para se formar um cirurgião vascular. E com o advindo agora da técnica de tratamento endovascular, a gente precisou se habilitar mais tempo ainda, geralmente vão 1 ano, 2 anos de treinamento para que você possa estar executando esse tipo de cirurgia, que ele precisa ter bastante destreza para que você possa conseguir estar lidando com esse tipo de doença. Não fica só nisso, Samuel. Como a evolução ela é tão grande, tão rápida, a gente tem que estar constantemente fazendo curso. A gente está fazendo curso, 2, 3 cursos, congressos ao ano, para que você possa continuar habilitado nas evoluções, nas inovações que vão aparecendo a cada dia. Muito bem. O José Antônio está perguntando se é minimamente invasível, mais uma vez reforçando que não tem abertura, como eram feitas as cirurgias, ou as primeiras cirurgias. Perfeito. Esse paciente que nós mostramos a foto, que é o que a gente chama de totalmente percutâneo, uma intervenção totalmente percutânea, nem ponto recebe. Ele sai da cirurgia sem nenhum ponto e em uma média de 10 dias ele não tem nem mais cicatriz. Olá, Samuel, boa noite. Sou doutor aqui de Itapecerica. Esse procedimento é feito por algum tipo de convênio ou apenas particular? Obrigado pela sua pergunta, Dodora aí de Itapecerica. Se não me engano, é a Dodora lá do restaurante, que está acompanhando aqui o programa. Como é que a gente pode responder a Dodora? É uma boa pergunta. Sim, a gente faz, é um procedimento muito caro. Para a pessoa bancar isso em caráter particular, fica bastante caro. Os planos de saúde pagam esse tipo de procedimento, e a gente faz aqui, qualquer plano de saúde, não tem problema, a gente faz. Muito bem, deixa eu ligar aqui mais uma pergunta. O Antônio Neto está acabando aqui de mandar aqui uma pergunta. Eu vou chamar aqui o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar para fazer aqui já as despedidas e fazer a conclusão desse nosso tema de hoje. Hoje o nosso tema é a questão dos tratamentos endovasculares de aneurisma e sobre outras doenças arteriais, como agora há pouco falamos também sobre a questão da trombose venosa. É o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Elion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Elion, você vai gostar. Elion, o seu novo laboratório. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar. Também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com